tudo bem? Aqui é Lília Guimarães. Aqui é o Marcos André. Estamos no workshop Semana do Financiamento Imobiliário. E se você não viu a aula passada, é muito importante que você veja, porque esse workshop só vai fazer sentido se você assistir todas as aulas corretamente. Então vamos para a segunda aula. E agora eu peço que você se prepare, porque vem conteúdo muito importante para você. Nessa segunda aula, nós vamos mostrar para você como funciona o financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. E é muito importante você ter total atenção, porque a partir de agora nós vamos abrir a sua mente e te mostrar qual tipo de financiamento se encaixa para você. Na aula 1, nós mostramos para você quais são os passos iniciais que você precisa dar para fazer o financiamento imobiliário. Assim você já conseguiu entender por onde você deve começar. Então, você conseguiu ver que existem várias possibilidades de financiamento imobiliário. E de novo, se você não assistiu a aula 1, volte antes que ela saia do ar. O conteúdo dessas aulas foi pensado para fazer sentido para você. Nós queremos garantir que você não perca nenhuma informação. Então, continue aqui com a gente, porque vamos te mostrar como funciona a aprovação do imóvel para financiamento imobiliário. Então vamos lá. Essas aulas são para você que está buscando conhecimento para realizar seu sonho, ter mais qualidade de vida e viver com conforto, saúde e satisfação no imóvel seu. E isso é totalmente possível. Agora eu quero que você entenda como é possível conquistar a sua casa. Nós vamos auxiliar você a saber como são feitas e quais as análises de viabilidade do imóvel para aprovação do processo de financiamento imobiliário. Para que tudo seja entendido da melhor forma possível, é essencial que você entenda os seguintes passos: definição do valor de mercado do imóvel, análise de viabilidade econômica, compra de imóvel pronto, novo ou usado, compra ou quitação de terreno, compra ou quitação de terreno mais construção, construção em terreno próprio, reforma ou ampliação da construção existente. Queremos que você realmente saiba como funciona o processo de aprovação do imóvel no processo financiamento imobiliário. Além disso, vamos explicar suas características. Em primeiro lugar, vale lembrar que antes de fazer a avaliação do imóvel, que seria o valor de mercado, o processo de financiamento passa por algumas etapas. A análise da documentação do imóvel, a matrícula do imóvel, o alvará de construção, que é o licenciamento da prefeitura, a aprovação desse projeto na prefeitura com licenciamento para você construir, o SEI, o cadastro específico no INSS, o CNO de obras, que é feito no momento da aprovação do projeto na prefeitura, que se chama Cadastro Nacional de Obras, o Sistema de Comunicação Prévia de Obra, o DISO, que é a Declaração de Informações sobre a Obra, o ABITSE, no caso da obra concluída, é pedido o ABITSE à Prefeitura, a certidão negativa de débito da Prefeitura e a certidão negativa de débito da obra e a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel. Depois dessas etapas, vem a análise da documentação técnica. O que quer dizer isso? São as análises das documentações referentes ao projeto de arquitetura e os projetos complementares que farão parte da obra da sua casa. O que contemplam? São os projetos de arquitetura, projetos complementares, a ART ou RRT do projeto e execução da obra da sua casa. Falando novamente, relembrando a primeira aula, a ART
é a notação de responsabilidade técnica, que faz parte do setor de engenharia. E a RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica, que faz parte do setor de arquitetura. Depois vem a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e o memorial descritivo, que isso aí faz parte da empresa que vai fazer a construção da sua casa. Mas as exigências de documentos de cada etapa podem variar em função do tipo de financiamento imobiliário que está sendo feito. Após fazer essa análise, toda a documentação necessária é realizada uma vistoria ao imóvel que será financiado, isso no caso de imóvel novo ou usado. Essa vistoria serve para confirmar as informações fornecidas e ainda cumprir as exigências da NBR 14653, que faz referência à avaliação de bens. Somente após a vistoria é realizado o trabalho de avaliação do imóvel e então é produzido o laudo de avaliação. Dessa forma, através do laudo de avaliação, é definido o valor de mercado do imóvel que será financiado. Após essa definição do valor de mercado do imóvel, é preciso fazer verificação da viabilidade econômica do financiamento desse imóvel. Ou seja, o banco ele precisa saber se o imóvel realmente serve como garantia sobre o dinheiro que será financiado. E existem várias análises que devem ser feitas, e elas variam de acordo com o tipo de imóvel. Então, se você der entrada na documentação completa do processo, a Caixa envia tudo para um profissional credenciado, onde os fiscais da Caixa fazem análise técnica e análise de viabilidade econômica do seu imóvel. Na análise técnica, eles observam as questões sobre os projetos e a construção do imóvel. Como exemplo, o tipo de material de construção que foi utilizado na obra. Na análise de viabilidade, é feita uma avaliação de mercado para saber quanto vale o imóvel. Dessa forma, fica garantido que o empréstimo do banco tem o mesmo valor do imóvel. Assim, nesse ponto, seu imóvel tem que estar dentro das exigências mínimas da Caixa Econômica Federal. Em seguida, vai ser liberado seu empréstimo pessoal de financiamento imobiliário. Mas no caso, se seu imóvel não cumprir as exigências mínimas, ele vai ser reprovado. E aí todo o seu processo vai ser perdido. Mas tem uma saída aí, né? A única saída vai ser você escolher um outro imóvel ou se adequar aos projetos. Se seu imóvel for aprovado, parabéns! Enfim, você vai para a fase da contratação do seu empréstimo de financiamento imobiliário na Caixa. Agora vamos mostrar para você como são feitas as análises para cada tipo de situação. Veja um exemplo de compra de imóvel pronto, novo ou usado. Vamos lá. Vamos supor que o banco ele aprovou um empréstimo para você financiar um imóvel de 145 mil. Você achou essa casa e resolveu comprar através de financiamento imobiliário. É bom ter alguns cuidados, né, em relação a isso. Por quê? Porque o banco ele não aprova 100% do valor do financiamento. Ele te concede no máximo 80%. E vamos, nesse mesmo exemplo, o imóvel custa 145 mil e o banco liberou para você 80%, então o banco vai te emprestar 116 mil. Então você tem que ter os 20% para complementar esse valor para você comprar esse imóvel. Isso sem contar, né, com o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, que dependendo da simulação, ele pode te conceder até 20 mil reais para você abater nesse valor, né, do financiamento. Um outro exemplo que nós vamos falar para vocês aqui é sobre a viabilidade da compra ou quitação de terreno. Essa análise de viabilidade de compra do terreno
é a mesma para a compra do imóvel pronto, exceto pelo fato de não haver construções e não precisar analisar a documentação técnica. Então, o banco vai analisar o valor de mercado só do terreno. Outro exemplo que temos aqui seria a quitação de terreno mais a construção. Então, você vai comprar o terreno e fazer a construção. Nesse caso, o banco vai emprestar dinheiro para comprar o terreno e em seguida construir a obra. Mas é preciso fazer duas análises. Você tem que verificar se o imóvel, depois de construído, vai ter o valor de mercado igual ou superior ao proposto na análise de crédito. E também verificar se o orçamento proposto na planilha orçamentária é suficiente para a execução da obra. A primeira verificação é a mesma explicada no processo de compra do imóvel pronto. A segunda é para saber se o custo da construção não está superfaturado ou até mesmo subfaturado. Ou seja, o banco ele vai emprestar dinheiro apenas tendo certeza de que o imóvel que você vai construir tem valor de mercado suficiente para cobrir a garantia do financiamento. Além disso, o dinheiro da construção ele só vai ser liberado se o banco tiver certeza que o valor é suficiente para começar e terminar a obra, sem sobrar nem faltar. Então vamos ver um exemplo de compra de terreno mais construção. Vamos supor que você vai pegar um empréstimo de 145 mil, né? O terreno ele vale aproximadamente 45 mil reais. Nesse caso você precisa apresentar um projeto de uma obra com uma planilha orçamentária, né, de 100 mil reais do custo da construção. Ou seja, sua proposta de financiamento é de 45 mil da compra do terreno, mais os 100 mil reais da obra, né, totalizando 145 mil reais. Mas tem que ter muito cuidado, pois, como já foi explicado aqui anteriormente, o custo não é a mesma coisa que o valor do mercado. Essa planilha orçamentária tem que estar muito bem alinhada com a construtora que vai fazer a construção de sua casa. Além disso, vale lembrar que o banco ele não financia 100%, né? Ele financia no máximo 80%. Então vamos dar um exemplo, né? O valor, né, da construção ela é de 100 mil e o valor do terreno 45 mil, né? Como a gente falou, 145. O banco, ele financiando só 80% desse valor, se o valor do financiamento é 145, né? 80% de 145 é 116 mil. Então, os 20% restantes você tem que ter de capital próprio para você complementar essa renda para fazer essa construção. Isso sem contar com o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, que dependendo da análise de crédito, você pode obter esse subsídio. E a viabilidade da construção em terreno próprio, como que funciona? Ela é muito parecida com a explicada anteriormente, que foi a compra do terreno mais a construção. Nesse caso, o banco vai emprestar dinheiro apenas para construir a obra, considerando o valor de construção da casa no terreno que você já tem. Mas ainda assim, é preciso fazer algumas análises. Você precisa verificar se o imóvel, depois de construído, ele vai ter o valor de mercado igual ou superior ao proposto na análise de crédito. Precisa verificar também se o orçamento proposto na planilha orçamentária ele é suficiente para a execução da obra. A diferença é que no caso de construção em terreno próprio, o banco não vai liberar dinheiro para pagar o terreno, porque o terreno já é seu. Mas mesmo assim, é avaliado o valor de mercado do imóvel como um todo, ou seja, depois de construído.
porque não tem como dar apenas a construção como garantia do financiamento. Mesmo que o dinheiro emprestado seja para construir a casa, tanto o terreno, que já é seu, quanto a casa, depois de pronta, os dois servirão como garantia do financiamento imobiliário. Vamos dar um exemplo agora de financiamento de construção em terreno próprio. Vamos supor que você tem um terreno que ele vale 45 mil e você quer construir a sua casa nele. E vamos tomar por base, os 145 mil de financiamento que a gente vem falando desde dos exemplos anteriores. Nesse caso, você precisa apresentar um projeto de uma obra com uma planilha orçamentária de no máximo R$100 mil do custo da construção. Por quê? Porque você já tem um terreno que vale 45 mil. Mas você precisa tomar cuidado, porque o custo da obra não é a mesma coisa que valor de mercado. Além disso, vale lembrar que o banco não libera 100% do valor financiado. Sendo assim, mesmo que seja aprovado o seu orçamento de 100 mil, o banco vai liberar apenas parte desse valor. Como atualmente o total liberado pela Caixa é de, no máximo, 80% do valor da obra, nesse caso, será liberado 80% de 100 mil, que seria 80 mil. Isso sem contar com o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, que pode ser liberado para você dependendo da análise que for feita de todas as suas documentações, de tudo que for apresentado perante ao banco. Outra forma de financiamento imobiliário seria a viabilidade da reforma ou ampliação de construção existente. Essa análise de viabilidade de reforma ou ampliação é a mesma para a construção em terreno próprio, exceto pelo fato de já haver construções no terreno. Dessa forma, deve ser apresentada toda a documentação técnica referente à construção nova, e o processo de análise será o mesmo que construir em terreno próprio. Depois da gente expor para você todas as formas e possibilidades de financiamento imobiliário, chega a hora da aprovação desse financiamento e da assinatura do contrato com a Caixa. Então, por fim, você deve providenciar o registro do contrato no cartório de registro de imóveis. A Caixa vai fazer a alienação na matrícula do imóvel. A alienação fiduciária é uma garantia que a Caixa precisa. Até que a dívida do seu empréstimo seja paga, o banco ele é proprietário do imóvel e você tem apenas a posse. Então, só quando a dívida for quitada, você passa a ser proprietário. E se você não paga o financiamento, a Caixa pode pegar o seu imóvel de volta. Então, fique atento a essas informações. Após você registrar o contrato no cartório e alienar seu imóvel, a Caixa efetua o pagamento do dinheiro. Mas lembre-se, você ainda tem que pagar por ele, hein? Se ligue nisso. Algumas pessoas esquecem dessa parte importantíssima. E se você quer realizar o sonho de ter a sua casa, sim, isso é possível. Existem pessoas que simplesmente precisam de uma única chance. E nós temos a certeza que todo esse conhecimento pode te ajudar e muito. Nós vamos te dar muito mais detalhes na próxima aula. Nessa série de vídeos, estamos dando uma introdução de como isso pode te ajudar. E para aqueles que querem realmente transformar suas vidas realizando seus sonhos, nós vamos dar todos os detalhes do financiamento imobiliário no próximo vídeo. E você deve estar se perguntando, mas como eu posso fazer esse financiamento? Quando eu posso fazer? Mas calma, ainda falta a terceira aula e nós vamos explicar na prática como você pode fazer esse financiamento.
Agora comenta aqui o que você achou. Se você está projetando a construção da sua casa para 2020, fale, eu conseguirei. E você vai conseguir, porque você já está aqui nesse workshop. Então, nós esperamos você na próxima aula.